9h40, bom dia. Informação, reportagens, assuntos que você precisa saber. Começa agora Passando a Limpo Costa Azul. Carla Machado. Excelente dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Começando mais uma semana no Passando a Limpo. Essa semana vamos falar sobre os idosos e os desafios de envelhecer. Lembrando a você que você pode também acessar o nosso site costaazulfm.com.br. Tem várias entrevistas do Passando a Limpo com outros temas lá no nosso site. Estamos ao vivo por uma live no Facebook da Rádio Costa Azul, então facebook.com/Rádio Costa Azul FM. Você pode mandar perguntas também por essa live. Estamos ao vivo aqui do estúdio. E idosos, desafios de envelhecer. Hoje eu recebo o Valquir Vicaroni, ele é presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas de Angra dos Reis e também presidente do Conselho Municipal do Idoso, aqui da cidade. A população idosa acima de 60 anos deve dobrar no Brasil até o ano de 2042. Os dados são de projeções do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o levantamento, o país tinha 28 milhões de idosos em 2017. Em 10 anos, chegará a 38 milhões e meio. Em 2042, a projeção do IBGE é de que a população brasileira atinja 232 milhões e meio de habitantes, sendo 57 milhões de idosos, o que representa 24,5% da população, o que já caracteriza um país envelhecido. Em 2031, o número de idosos vai superar pela primeira vez o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Antes de 2050, os idosos já serão um grupo maior do que a parcela da população com idade entre 40 e 59 anos. É um tema que nós precisamos conversar, debater, nos conscientizar. O Brasil está envelhecendo. Antes um país jovem, né? Outrora um país bastante jovem, com um culto à jovialidade, ao frescor da jovialidade, né, senhor Valquir? Mas nós vemos uma outra realidade. Que bom que existe essa realidade, né? Na verdade, a população está envelhecendo. Quem não gosta de viver mais? Todo mundo gosta de viver mais. Mas o mais importante é saber se esse viver mais será com qualidade, né? Isso é o mais importante. E claro, nós vemos aí um país envelhecendo. A Europa já é um continente envelhecido, as pessoas envelhecem, mas envelhecem com saúde, né? Eles têm políticas públicas voltadas para os idosos e nós precisamos também começar a debater sobre isso. A gente vê aí o Congresso, o governo federal debatendo a reforma da Previdência, na verdade uma reforma que já deveria ter sido feita por conta do envelhecimento. Assim, eles estão debatendo justamente por isso, por ver um futuro, né, envelhecido. Bom dia, senhor Valquir Vicaroni, muito obrigada pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Vamos falar um pouquinho sobre os idosos na nossa seara aqui, né, na nossa cidade. Bom dia. Seu nome é Carla? Isso. Bom dia, Carla. Bom dia, você? Aline. Aline, os ouvintes da Rádio Costa Azul. Com 82 anos, estou bem de saúde, de mente também, da associação. E vivo aqui na Angra dos Reis há 82 anos. Há 82 anos? O senhor nasceu aqui, senhor Valquir? Nasci, me criei e criei família aqui. Muito bem. Então o senhor tem grande propriedade para falar sobre viver e envelhecer em Angra dos Reis. Seu Valquir, a primeira pergunta é a seguinte: qual o grande desafio de envelhecer aqui na nossa cidade? Hoje é difícil, está muito difícil. Pelo menos pela alimentação também, que hoje é muito cruel a alimentação. Tem a radioatividade também, tem uma usina aí machucando a gente, idosa. E as políticas públicas é difícil aqui em Angra. Está difícil. Vamos lá, então vamos por partes. Por exemplo, no quesito saúde, como é o atendimento ao idoso nos postos de saúde públicos? Como funciona isso no SUS? É muito difícil. Você vai para fazer um exame, leva 60 dias para ter o resultado. Então, isso já é difícil.
Não tem a política do idoso aqui, não funciona. O atendimento, como é o atendimento? Atende rápido para fazer, mas dar o resultado é difícil. Não tem um atendimento humanizado, o senhor acha? Eu acho que não tem. Tem que Eu melhorar nessa questão do atendimento humanizado. Muito mesmo. Até porque o idoso ele não tem a velocidade de pensamento e até de agilidade, né? Como uma pessoa jovem tem. Isso é realidade. É realidade. Então não tem como você... A gente precisa de um atendimento diferenciado. Exatamente. Porque a gente tem um certo limite de vida. Sim. Sobre lazer, entretenimento, por exemplo, o que acarreta na vida saudável. Uma mente saudável, né? Uma mente com afazeres, com coisas legais para fazer. Melhora muito a qualidade de vida do idoso, não é isso? A gente vai em certos municípios aqui perto de Angra, o lazer é diferente. Tem muito lazer. Tem academia no ar livre, tem tudo em Volta Redonda. E a gente vê que lá o tratamento é diferente daqui. E não recebe o royalties igual a Angra do Reis recebe. Então, está faltando humanização das pessoas que atendem o idoso lá, aqui. Porque lá você é tratado assim na palma da mão, aqui é a pontapé. O senhor acha que não tem um bom tratamento? O idoso não é bem tratado em Angra? Não tem. Na questão do transporte público, Pior ainda. como é que o senhor vê essa a questão? A pessoa está lá no Frade, para vir em Angra, para o médico. Ele está doente. O ônibus passa direto, não para para ele, porque é idoso. É idoso, deixa para lá. E ele perde o médico. Por isso. Isso é recorrente? Isso, o senhor recebe muitas reclamações em relação a isso? Constantemente tem reclamação disso. Sobre a questão, a gente estava falando sobre as casas de repouso, né? A gente tem aí a casa do Asilo São Vicente aqui, de Paulo, no centro da cidade, e tem um lá na Japuíba, não é isso? Ambos são, é lógico, o asilo recebe subvenção da prefeitura, mas ele é uma parte paga também pelo idoso, né? Particular. Como funciona essa questão das casas de repouso? O que vocês, enquanto associação e conselho, vêm pleiteando para o governo municipal em relação a isso? Que é uma casa de abrigo que atenda as pessoas com decência. Porque o asilo é um lar fechado. Um lugar que tem um atendimento assim, o pessoal tem uma horta para cuidar, o asilado não fica ali só restritamente sentado. Tem uma atividade. Tem atividades. Isso, para fazer. Então ele vai cuidar de uma horta, coisa de um tratamento de uma planta, enfim, que tenha lazer para ele cuidar, que vá passear com ele no sol, pegar um sol, andar um pouquinho, porque precisa isso, o idoso precisa isso. Atividades laborais, na verdade, para continuar mantendo o cérebro em atividade e aí tentar prevenir as doenças mentais, né? É muito melhor. Nós vemos aí muitos casos de idosos e o envelhecimento trouxe isso. Quando as pessoas morriam muito cedo, não dava tempo de você ver essa questão do Alzheimer, né? O Alzheimer veio com o envelhecimento da população. E é cruel. Né? Ele é muito cruel. Como é que uma pessoa com Alzheimer, um idoso com Alzheimer hoje em Angra dos Reis, qual é o tipo de assistência que existe para ele? Nenhum. Aqui eu não conheço nenhum, até agora. Se tem, eu desconheço. Não veio meu conhecimento ainda. Não tem nenhum tipo de política? Minha mulher faleceu com Alzheimer, minha sogra faleceu com Alzheimer, eu tenho uma cunhada com Alzheimer e o atendimento aqui em Angra é cruel, não tem nenhum. Se não for... Não tem médico específico para esse tratamento. Se não for particular... Não tem. A pessoa fica à mercê da sorte. Não tem. Essas demandas, por exemplo, dos idosos que procuram o senhor lá na associação, como é que vocês encaminham essas demandas? Como é que vocês fazem, por exemplo, poxa, a gente podia ter isso, a gente podia ter aquilo. Como é que vocês encaminham essas demandas? Nós na associação temos convênios com os médicos de Angra, particular. Então, as consultas têm 50% a 60% mais em conta. Então, nós fizemos ultimamente com a média de 10. Convênio. Então a consulta lá é R$80. Sim. Então a pessoa vai no SUS, não tem atendimento, ele vai lá e faz por R$80 a consulta. Consegue um preço mais módico. Mais módico.
Além de consultas médicas, qual outro serviço a Nós associação temos já presta? Temos todas as festas, café da manhã. Amanhã tem café da manhã. E uma palestra também. A gente faz com as nossas... Né? Assessoria jurídica tem? Tem. Dois assistentes jurídicos. Para dar os Dá um encaminhamentos encaminhamento, necessários. ver tudo que precisa do idoso. Lá nós vemos tudo isso. E o que as pessoas precisam fazer para se associar? É sair lá na sede própria, Aonde é? Parque das Palmeiras, Rua Adélio Gomes Ferreira, 140, Parque das Palmeiras. Rua Adélio Gomes Perto- Ferreira, perto número da Pestalozzi. 140. Perto da Pestalozzi. Sim. Então a gente vai lá, a pessoa vai lá e vê o caminhamento lá, tem tudo a pessoa para aprender. Ok. Agora vamos fazer uma reflexão aqui. Como manter a independência e a vida ativa com o envelhecimento? O que o senhor pensa sobre isso? O salário é pouco, né, minha filha? E o remédio é caro. O velho hoje está sofrendo isso. Eu me aposentei com 7 salários, eu estou recebendo 2. Então perdi 5. Por quê? Não tem razão de perder 5 salários. Tem razão de eu receber o que eu recebia quando eu me aposentei em 85. Não tem como ter independência, Não né? tem como ter independência. E a gente vê muitas Ainda tem famílias neto, também. filho, neto e nora para vir para cá para me ajudar. Muitas famílias dependendo dos desempregado. idosos, das aposentadorias e das pensões dos idosos. Hoje em dia no Brasil a gente tem mais de 13 milhões de desempregados. Exatamente. E realmente essas famílias acabam contando com os idosos para tentar sobreviver, né? Mas Nesse não pode pagar sentido. aluguel, vem morar aqui. Você acolhe com um filho, nora, 2 filhos, 3 filhos, nora, 4 bocas chega na sua casa. E lembrando também mais um dado, que a maioria, a média, a renda média mensal do aposentado no Brasil, a grande maioria, é de R$ 1.200. Exatamente. Que É um 1.200 salário e reais. alguma coisa, né? Não é nada. Exatamente. Visto aí a questão dos medicamentos, o preço dos medicamentos, das consultas médicas, nós temos que falar muito sobre os idosos ainda no país. Bom, eu converso com o senhor Valquir Vicarone, ele é presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Angra dos Reis. Como manter ou melhorar a qualidade de vida com o envelhecimento? O que o senhor acha que o idoso precisa fazer, por exemplo, para tentar ter uma qualidade de vida melhor? Quais são os itens? Precisa de lazer, precisa de ter uma atividade, precisa da família perto? O que o senhor acha? Você falou bem. Precisa da família perto. Primeiro, a família dá apoio. Respeitar o idoso. Segundo, as políticas públicas ser de qualidade. De pessoas que saibam cuidar do idoso. Porque tem pessoas que não sabem cuidar do idoso. Trata o idoso como lixo. Então ele não é lixo, não. Tem sabedoria. Muito mais, melhor do que qualquer um poliglota aí. Então, o idoso tem que ter respeito e qualidade de vida decente. Tem bagagem de vida, né? Já passou por situações que talvez um jovem passará ou e não aconselhará, né, esse jovem, né? Seu Valquir, a gente estava falando sobre a questão da conscientização da população. Assim, o Brasil, por ter essa cultura do jovem, da cultura ao jovem, de ser um país jovem mesmo, ele não é tudo muito novo ainda para o país, né? Na verdade, não deveria, né? Nós deveríamos sempre ter a educação e a sensibilidade de respeitar os idosos, assim como todas as pessoas. Mas principalmente os idosos, por conta também das suas deficiências e dificuldades, já não tem mais aquele ritmo de vida acelerado, aquela coisa toda. O senhor acha que nós passamos por essa crise, a crise da sensibilidade? As pessoas não têm esse tato com o idoso hoje em dia? Não tem, porque as pessoas têm que ter respeito primeiro ao idoso. Eu vejo pessoas tratando o idoso como um cachorro, pior do que um cachorro. E isso é cruel para ele. Se sente humilhado por isso. Quem pensou que ia ser tratado igual um cachorro ou pior do que um cachorro. Não respeita, não aceita o idoso. Acolhe, não acolhe. Porque o idoso tem que ser acolhido.
Precisa É um ser de humano. carinho e atenção. É um sim. ser humano. Com certeza. Aconteceu aí a terceira Conferência Municipal do Idoso em Angra dos Reis. Vamos falar rapidamente sobre ela? E, entre outras coisas, pede a mudança da lei orgânica para o direito do transporte municipal aos que têm mais de 60 anos, né? Na verdade, prática de atividade física, as academias ao ar livre, vocês pedem em relação a isso, né? Com profissionais capacitados para orientar. O ensino de qualidade diferenciado para a terceira idade, que é o ensino de jovens e adultos, o EJA, né? EJA. E, na verdade, horário facilitado para os idosos irem e virem com segurança da escola, né? Porque é muito tarde, é isso? É, muito tarde. Tem que ter um ônibus para isso, para colher, ele levar, trazer e levar. Para estimular, né? Estimular. Tudo isso que nós estamos pontuando aqui foram colocados nos eixos da conferência. A garantia de prioridade ao idoso no atendimento médico e no SUS. Isso, na verdade, não deveria nem ser pedido. Isso já deveria ser direito... Ser lei, né? Ser lei, exatamente. Mas ele não cumpre a lei. Infelizmente, nós estamos num país que não cumpre. Tem muita lei e não cumpre a lei. Que não são cumpridas. Não cumpre. Uma delegacia do idoso. A gente estava falando sobre a delegacia do idoso. Por que uma delegacia do idoso? Porque eles acham que a delegacia não atende o idoso. Espera muito. E ele desiste. Não estimula ele. Tem que ter pronto atendimento para o idoso. Como se tivesse... hoje nós temos a delegacia de atendimento à mulher, teria que ter uma delegacia de atendimento ao idoso. Um atendimento diferenciado dentro da própria delegacia. Exatamente. Muito bem. A outra questão é a redução para 60 anos do BPC, o benefício de prestação continuada. Na verdade, esse benefício de prestação continuada é uma assistência, né, que o governo dá aos idosos que não conseguem... ter renda, na verdade, comprovar que contribuíram com a INSS durante a vida, e existe esse BPC. Esse BPC, hoje em dia, a partir dos 65 anos, o governo está tentando reduzir para 60 anos, mas também reduzir o valor. Esse é cruel. Pela metade, Esse exatamente. É mais cruel. Então, isso está sendo discutido na reforma da Previdência. Vocês querem, então, dentro desse eixo 4, vocês querem que reduza para 60, mas com valor integral, é isso? Integral, Tá. Muito bem, senhor Valquir Vicarone, presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas de Angra dos Reis. Senhor Valquir, agora me diga uma coisa. Tantas conferências, é a terceira conferência. Funciona alguma coisa essa conferência? Até hoje vou ficar careca e não funcionou. Até hoje. Eu luto há tanto tempo, tem certificado de tanta conferência e não tem a sensibilidade de agir. Ter tudo na mão, assim. Está funcionando. Essas conferências são realizadas e, na verdade, efetivamente não tem resposta. Você vê, o idoso tem o fundo. Sim. Foi discutido em 82 na Conferência do Idoso em Brasília, nacional. Eu lutei aqui em Angra, hoje, para a felicidade nossa, tem o fundo hoje. Pelo menos o fundo saiu. O fundo saiu. O Fundo Municipal do Idoso. Se tem dinheiro, a gente não sabe. Mas Não que sabe, tem mas fundo, tem tem. fundo. Entendi. Tem um fundo. Seu Valquir, a gente tem que, na verdade, essa risada é meio que um desespero, né? Mas a gente melhor rir do que chorar. No caso, esses encaminhamentos da terceira conferência vai para onde agora? Para onde vocês vão mandar? Rio de Janeiro. Aí vai ter a conferência estadual, que vai para a conferência nacional, e aí vamos aguardar. Vamos aguardar os acontecimentos. Entendi. Senhor Valquir, muito obrigada pela sua presença, por esse bate-papo aqui no Passando a Limpo. É importante a gente falar sobre os idosos e o senhor como um representante dos idosos em Angra dos Reis, para a gente falar sobre o que falta e o que a gente precisa melhorar, né? Nós receberemos na quarta-feira que vem, agora dia 26, a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, a Célia Jordão, ela que comanda essa seara aí dos idosos. Nós vamos conversar com ela o que a prefeitura vem fazendo e o que pretende fazer nesse sentido, para a gente tentar abrir uma luz aí no fim do túnel e tentar também a questão da conscientização, porque a gente não cuida daquilo que a gente não conhece, né? Então a gente precisa conhecer o mundo dos idosos. Exatamente. E as suas demandas, não é isso? Exatamente. Ela é a madrinha do idoso, a Célia. O senhor tem gostado da atuação dela em relação a isso? Ela tem
conseguido... Tem marcado presença, pelo menos. Marcado presença e comparecido em vários eventos. Então, nós Dada a vamos... sua opinião válida. Então nós vamos conversar com a Célia sobre isso na quarta-feira e tentar sugerir, tentar apontar pelo menos um direcionamento e tentar cobrar também, as políticas públicas do governo municipal. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença, seu Valquir. Obrigado a vocês. Agradeço muito. Compareça lá na sede para tomar um café comigo. Tá joia. Na par. Muito obrigada, então. Bom, a Semana Idosos, os desafios de envelhecer em Angra dos Reis continua, já falei, vou repetir, Célia Jordão, na quarta-feira, para falar sobre as políticas públicas em relação à terceira idade, né? Você confere essa entrevista no nosso site, costasufm.com.br. Uma excelente semana a todos. É muito bom viver, né? E mesmo que seja, quanto mais vida, melhor, né? Mais vida, melhor. Muito obrigada a todos e até.